All right, ready to begin? Vamos dar início. Obrigado por estar aqui. Eu sou o Randy Whited. Eu vou apresentar a vocês a minha versão sobre o guia para iniciante de como trabalhar sem usar o papel. Quando eu estou fazendo a minha pesquisa, ou mesmo fora da minha pesquisa, em tudo que eu faço na minha vida diária, eu tento fazer as coisas o mais eletrônico possível. Então, vamos dar uma ideia de algumas aplicações. Eu não vou falar profundamente. Eu só vou dar uma ideia a vocês dos primeiros passos. Eu não vou falar somente sobre aplicativos. Eu vou dar a vocês opções diferentes. E no que diz respeito à sua estação de trabalho, eu tenho algumas aplicações do Windows, que eu tenho um tablet, o meu telefone. Então, eu não quero que vocês me vejam como uma pessoa parcial. Mas tudo isso está interconectado, interagindo com isso. No final, depois da minha apresentação, eu vou ficar aqui. Se vocês quiserem vir até a mim, fazer algumas perguntas, eu vou estar aqui. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre terminologia. Como eu penso, como eu trabalho, e espero que seja aplicável para vocês. Por que parar de usar o papel? De alguma forma, você já parou de usar o papel e nem sabe. Você está usando e-mail em vez de escrever uma carta. Eu nem sei o preço de um selo hoje, nos dias de hoje. E recentemente eles tiveram que aumentar o preço do selo, porque muitas vezes as pessoas não usam cartas mais. Câmeras. Hoje nós pagamos as nossas contas online. Às vezes nem recebemos as contas chegam online e são pagas online. Nós não estamos usando dinheiro mais, dinheiro em si, nós usamos cartões. Então, nós vamos analisar isso mais profundamente. Então, você reduz o papel, você tem a habilidade de capturar mais do que usando o papel, porque eletronicamente você consegue colocar mais informações num lugar só. Então, você tem a capacidade de capturar muito mais informações e imagens através do seu scanner, das suas fotografias, e a capacidade de compartilhar. Eletronicamente é mais fácil você compartilhar. Se você tem uma imagem digital, é fácil você compartilhar. Você não precisa imprimir, colocar no correio. E também a acesso, a habilidade de você ter acesso e distribuir para muitas pessoas ao mesmo tempo, colaborar uns com os outros em pesquisas, como disseminar essa informação. Eletronicamente, você tem muito mais flexibilidade, seja online ou não. Essas ferramentas lhe permitem criar conteúdo eletrônico que é fácil de disseminar. Mas vamos trabalhar de acordo com o nível de conforto de cada um. Você não tem que fazer tudo de uma vez. A primeira coisa que eu fiz foi fotografias. Eu trabalhei com famílias, membros antigos da minha família. Eu comecei a criar um banco de dados de fotografia. Eu comecei a escanear essas imagens. Muito barato, você compra um scanner hoje por $20, $30, e comecei a arquivar e colocava essas imagens. E logo eu tinha uma biblioteca. E eu aprendi a organizar essa biblioteca de fotografias. Quem é que não tem uma pilha de papéis que precisa ainda ser processado, feito digital? E é mais fácil de arquivar. Então, você pode misturar as mídias também. Algumas vezes você prefere usar o papel, outras vezes só fotografia, outras vezes você prefere usar processador de textos. Mas seja como for, à medida que eu estava criando essa apresentação, eu usei papel. Eu usei papel para colocar as minhas ideias principais antes de criar o conteúdo eletrônico.
Se é alguma coisa que eu vi, que eu quero lembrar, eu coloco imagem, eu faço gravações verbais para ser relembrado mais tarde. Seja como for, você pode misturar todas essas tecnologias, mas faça um plano. Faça um plano para criar consistência. Consistência é muito importante. Se você fizer um plano de como criar, o plano de que você quer fazer, como fazer. Vamos falar sobre os papéis que hoje nós temos. A digitalização. Nós pegamos um papel, colocamos num formato. Digitalizar no papel existente nem sempre é a coisa mais correta. Mas vamos falar dessa tecnologia, por exemplo. Você já ouviu a palavra pixel, e que é o elemento da fotografia. Ou seja, os dots da imagem, a resolução da imagem. Então, quanto maior a resolução, melhor é a qualidade da imagem. E o nome celular deste ponto é chamado pixel. Maior o número de pixels, maior e melhor é a sua resolução, a resolução da sua imagem. E não é caro. É uma coisa fácil de fazer. É uma tecnologia hoje amadurecida. Então, você tem um pixel, então tem 1 milhão de subpixels em um pixel. Então, é de acordo com a resolução da imagem. Essa é a definição da resolução da imagem. Falando sobre a resolução, veja a resolução numa área específica. A qualidade é diretamente relacionada ao número de pixels. Então, existem imagens de altíssima resolução e imagens de menor qualidade. Você decide o que é melhor para você. Então, você tem de 600 dpi até imagens maiores que têm uma resolução muito maior, mas você pode controlar. Então, o ponto que ele está dizendo é que a flexibilidade existe quando você trabalha com imagens. E maior a resolução, maior a intensidade, maior é o arquivo. Então, você, quando escanear uma imagem dessa, o escaneamento tem que ser proporcional à qualidade da imagem. Então, entre 300 e 600 dpi é a minha recomendação. Use um escaneador que trabalha, que preserva a fidelidade da imagem. Você vai alterar os elementos da imagem uma vez processada, se tornando eletronicamente. Então, é importante criar uma imagem de qualidade. Então, trate os originais como se fossem os negativos de uma fotografia, uma cópia a ser arquivada. Sempre trabalhe com a imagem escaneada, guardando os originais. Um comentário breve, o tipo de formatos de textos. Formatos de textos que você usa. Muitos dados são compactados. Então, é importante que você, para reduzir o tamanho dos arquivos, você faz a compressão dos arquivos. E você preserva. Muitas vezes, a cor, a fidelidade é perdido durante a compressão. Mas então você tem que usar a ferramenta adequada quando fizer essa formatação. Lossy é um exemplo do tipo de tecnologia que eu estou falando. LOSSY. Isso lhe permite, é um tipo de tecnologia que permite que você faça compressão dos seus bancos de dados, dos seus dados, sem perder a qualidade original, principalmente se a imagem, se você estiver preservando uma fotografia. Quando você tem um arquivo JPEG, o algarismo da compressão muitas vezes altera o conteúdo do processo. Você perde um pouco com o JPEG. Principalmente quando você quer
Então, à medida que você abre e normalmente salva aquele arquivo, você perde um pouquinho. Então, é muito importante que você use a tecnologia certa no processo original, quando a primeira imagem sendo criada, porque cada cópia tem uma perda. Que tipo de ferramentas nós temos? Quais são as ferramentas que nós podemos usar hoje? A melhor câmera que existe é aquela que é sua, que você já tem. Então, não se preocupem em pegar o último modelo de cada ferramenta. Você usa aquilo que está ao seu alcance. Hoje nós temos muitas aplicativos de imagem que te permite você salvar aquelas imagens em PDF, onde você pode usar os nossos tabletes hoje, os nossos telefones hoje, tudo isso lhe permite tirar fotografias e fazer o processamento de imagens. E os aplicativos lhe dão controle total desta imagem para a criação, a manutenção e a divulgação desta imagem. Nem todas as ferramentas têm a mesma flexibilidade. Então, você tem que procurar aquele scanner, aquela fotografia, aquele telefone que atende às suas necessidades imediatas. Qual é o tipo de scanner que deve ser usado? Qual é o tipo de scanner que é mais fácil para você, de acordo com as suas necessidades? Muitas vezes nós não temos a necessidade de ter um scanner de alta sofisticação que faz centenas de páginas por minuto. O importante é você capaz de registrar, de captar o momento do que você está fazendo. Tem scanners manuais, tem scanners que são desktop, tem scanners de todas as maneiras possíveis. E tenha certeza que essas ferramentas têm uma conectividade com os seus computadores para você ter capacidade de manusear essas informações durante a sua pesquisa, na sua biblioteca. Os flatbed scanner, eles, apesar de serem pequenos, não é fácil de você carregar. Então, é uma coisa mais para o seu escritório. Então, você tem scanners manuais que você leva consigo, ou scanners de escritório que tem que ficar em cima de uma mesa. Cabe a você decidir o que é melhor para você. So as I said, some scanning best practices. As melhores práticas de escanear. O scanner deve ser de 300 a 600 dpi. Esse formato, essa capacidade de processamento de imagem é o ideal para o mundo de hoje. E é o formato que não compromete a qualidade da imagem. Toda imagem é tratada como se fosse a imagem original, ou a imagem, a primeira geração de imagens. Isso é muito importante, por isso eu sugiro os de 300 a 600 dpi, porque toda imagem é tratada como se fosse a imagem original, não comprometendo a qualidade. E os scanners também pode revezar os lados e as arestas das imagens e facilitar com que você faça a migração dos seus formatos de uma ferramenta para outra. Então, os scanners te permitem essa flexibilidade de maneira que você não tenha perda de informação. Não pense nisso sobre uma função única. Talvez você não tenha que fazer a mesma coisa muitas vezes, mas muitas vezes você tem que fazer a migração de um formato para outro. Lembra de 1980? Muitos daqueles programas, daqueles files hoje, nós conseguimos acessar. Então, esteja conscientizado disso quando escolher a sua tecnologia para que lhe ofereça a flexibilidade de administrar formatações diferentes. Uma vez que você escaneou toda essa informação, você tem que ter a habilidade de organizar essas coisas. O que é um metadata? Metadata é a habilidade de você criar uma informação
eletrônica de um formato físico. Descreve a administração da informação. Por exemplo, um exemplo específico. Veja a página título de um livro. Você tem o autor do livro, você tem a impressora do livro, você tem a versão do livro, o ano em que foi publicado. Essas são informações sobre o livro, mas não são partes do conteúdo do livro por si. Então, são informações preliminares, mas não fazem parte do conteúdo histórico do livro. Da mesma forma, é a tabela de conteúdo, o índice. Você tem essas informações que é importante para você entender a organização do livro, mas não faz parte do conteúdo direto do livro. É outro exemplo de metadata. Fotos. Falamos sobre escrever atrás das fotografias para que você mantenha a originalidade da informação, a data, o nome, no caso aqui, o nome da pessoa, o significado daquela imagem. Tudo isso são exemplos de metadata. Localização, datas, informações que fazem parte da imagem, mas não é a imagem por si. É a descrição do conteúdo. No caso de uma fotografia, a descrição da imagem. Esses são exemplos de metadata. A cobertura de um álbum, a cobertura de um disco, a caixa de um CD, tudo isso não está diretamente relacionado com a música do CD, mas é um metadata relacionado ao conteúdo daquele CD. Com os registros digitais, você tem JPEG, por exemplo, é um tipo de metadata. Todos os zeros e o 1 que constituem a formação digital têm um espaço ali dentro. Um registro chamado cabeçalho. Vejam isso como se fosse a parte de trás da imagem. As costas da imagem. A imagem sobre onde a imagem é sobreposta. O mesmo caso é a informação da imagem. A informação sobre a imagem é um exemplo de uma informação metadata. O nome das pessoas que você está capturando, localidades, coordenações de GPS. E a metadata sempre faz parte do documento fisicamente falando ou em termos de imagem. Está sempre anexada àquela imagem que você está tentando preservar. É o reconhecimento daquele objeto, seja o objeto a imagem, seja o objeto o papel. Faz parte da identificação. Seja uma cópia, seja o que for, está anexada ao objeto original. Então, nós falamos... Eu ficava conversando com a pessoa que tem um linguajar muito detalhado quando ele registra tudo o que faz e como faz. E a esposa dele não detestava a maneira com que a estrutura que ele usou para fazer a identificação. Então, quando você tem o sistema eletrônico, você tem que definir o seu processo de metadata. E nós vamos falar sobre isso mais tarde. Então, muitos de vocês que usam Windows têm um conjunto, assim, por exemplo, de arquivos, como eu estou mostrando. Estão vendo os arquivos aqui, os folders aqui? Você pode fazer a sua pesquisa dentro de cada folder. Você já fez isso, eu tenho certeza. Você já fez search, procurando certas coisas dentro dos folders nos quais você está trabalhando dentro do Windows. Veja bem, você pode abrir a metadata de cada folder. Eu faço isso muito. Isso é uma imagem escaneada. E essa imagem escaneada,
E se você clicar o mouse do lado direito em File e vai Go to nas propriedades, e você vai para aqui no tab de detalhes, e aqui é outro exemplo de metadata que você tem para descrever o objeto original com o qual você está trabalhando. Cada um deles, a maioria desses campos, são pré-estabelecidos. E vocês vão ver que ele abre e você pode editar. Tem uma barra de rolamento quando você abre cada um deles, o que te permite fazer ou criar a sua citação ou usar uma citação pré-existente. Então, muitas vezes, quando você grava um arquivo, você não sabe em que lugar do seu disco rígido o arquivo está sendo gravado, e às vezes o computador escolhe o próprio nome. Então, você é capaz de controlar todas essas funções dentro do seu computador para organizar a metadata de maneira que seja natural para você encontrar essa informação mais tarde. E aqui, em detalhes, você tem como manipular esta informação. Está disponível a você para esses documentos que você usa dentro do Windows. É um exemplo que eu dou de administração da sua imagem. A organização dos folders digitais é mais ou menos o que estamos falando. Você tem a maneira descritiva, que é o nome do folder, e cada folder tem as suas subdivisões, os seus subfolders, que deve ser um agrupamento lógico, para que seja natural para você encontrar esses arquivos depois. Você pode escanear não só certas imagens do folder, mas você pode escanear esses nomes quando você cria a primeira geração de cada documento. Então, você pode agrupar os folders de acordo com a característica técnica, ou você pode organizar de maneira que funciona para você mais adequadamente. Voltando ao folder original, veja bem, eu vou a Search Area, eu datilografia, por exemplo, Family Search. E vai me trazer todos os arquivos relacionados a Family Search que estão dentro do meu disco rígido. Então, está procurando tudo que está dentro, todas as informações, metadatas que estão dentro do seu computador. Vocês estão entendendo aqui? Agora, quando eu faço a minha pesquisa vai ser eficaz de acordo com a maneira com que eu organizei o metadata, os nomes que eu dei e a classificação que eu dei. E isso facilita eu encontrar e retornar o acesso a cada um desses documentos associados com essas palavras-chave. O mesmo acontece com Portrait. Você veja aqui a maneira com que os portraits foram organizados e as palavras-chave associadas com cada portrait. Eu não quero documentos associados com portrait, eu só quero simplesmente imagens. E quais imagens eu quero associados com cada portrait? Se você especificar os parâmetros da sua pesquisa, os parâmetros dos elementos metadatas que você quer encontrar, também você pode definir através da maneira com que os parâmetros da definição é feita por você. Às vezes eu coloco tags.portraits. Então eu só queria ver os portraits associados com os tags que eu coloquei nessa definição. Ou se eu tivesse colocado cômicos, ou pesquisas, ou registros, ou fotografias. Então, você tem fotografias múltiplas, imagens múltiplas, em folders múltiplos, mas você vai ser capaz de achá-los, de encontrá-los, porque você os definiu, essas metadatas, de acordo com a naturalidade do seu pensamento. Com isso, você tem muita flexibilidade de pesquisar de maneira ampla. Como é que nós podemos evitar novos papéis? Como evitar pilhas e pilhas de papel? Nós não estamos economizando mais papéis.
Mas nós temos que evitar criar novos papéis. Pensem. Pensem quando vocês estão imprimindo alguma coisa, copiando alguma coisa. Existe alguma versão eletrônica que algum aplicativo que lhe permite ter aquele documento, reservar, preservar, acessar, sem ter que criar um papel, sem ter que imprimir. Às vezes, quando eu viajo de avião, eu não imprimo mais os meus passes de acesso. Eu simplesmente mostro o formato eletrônico no aeroporto. É uma maneira de economizar. Eu posso colocar num aplicativo diferente, eu posso colocar no outro arquivo eletrônico, em outro lugar. Outro exemplo é o aplicativo do Roots Map no seu telefone. Tem muitos recursos ali dentro que você vai ter, que você não teria se estivesse trabalhando diretamente com o papel. Você perde muita flexibilidade. Então, é mais fácil de você atualizar, é mais fácil de você arquivar, é mais fácil de vocês manterem. Pensem como evitar o uso de novas imagens. Então, agora sobre os arquivos que eles nascem digitalmente, então o que está no seu celular, ou pode ser vários tipos de documentos que vocês usam no escritório, pode ser nos seus logs de buscas. Então, mesmo quem que não usa essas notinhas, né, de computador que você escreve e põe no seu computador, até mesmo no Windows, tem uma aplicação para fazer anotações, o que deixa nos ajudar. Se vocês puderem ver no menu do Windows, você vai ver uma coisa escrito, escreva uma notinha. E aí você clica ali. E ela não acontece sozinho, nós temos que fazer. E você pode fazer várias anotações no seu computador. E se você tiver demais, lógico, aí você vai ignorar eles, aí você tem que limpar. Então tem que tomar cuidado para não ter demais. Mas a chave de quando você trabalha com esses arquivos é para saber aonde esses arquivos vão. Então, se você está baixando um documento, você não deixa somente salvar em alguma pasta que você não saiba, mas tenha certeza de onde está indo, da onde o seu programa está salvando esses arquivos para que vocês possam encontrá-los e então colocar na pasta que você queira que seja colocado. Algumas outras aplicações vão ficar locais, outras vão ser na internet, como no sistema cloud. Então, é muito importante que nós possamos ter um segundo plano para saber aonde colocar, mesmo que a gente use um tablet ou o nosso telefone inteligente. Muitas dessas aplicações ela trabalha com Wi-Fi, onde, por exemplo, um programa chamado Dropbox. Então, você pode escanear com a câmera e eu posso mandar automaticamente para esse meu programa que fica na internet, que tem a base na internet chamado Dropbox. E aí também é lógico, eu tenho uma outra cópia que eu ponho no meu computador. Então você tem qualquer cópia do papel, você pega e escaneia e somente depois joga o papel fora, mas fica com essa primeira cópia guardada. Então vamos falar um pouquinho sobre uma outra cópia. O que é cloud? O que é essa nuvenzinha aqui do lado? Essa nuvenzinha é um programa que ele é guardado na internet, não está no seu computador. Então, falando sobre cloud, muitas estratégias para eliminar os papéis envolve usando um programa assim, porque é muito fácil, é muito móvel. Você pode ver no seu celular ou pode ver em outros lugares. Então, usando essas aplicações, você pode estar contigo, mesmo no seu telefone. Lógico, tem muitas vezes que usar papel faz sentido. Por exemplo, você faz uma anotação para entregar para alguém, talvez faça sentido. Isso talvez você possa fazer para sua casa ou fazendo cópia para compartilhar as fotos ou histórias, mas isso tem a flexibilidade para ter na internet. Como usar isso para genealogia é usar esses arquivos online que fica na internet, ao invés de estar no seu disco rígido no seu computador. Então fica acessível no seu telefone, em qualquer computador que você estiver que tenha acesso à internet.
Lógico, algumas outras coisas, como eu disse, é compartilhar as fotos, histórias, anotações, documentos, colaboração. Você pode ter mais de uma pessoa trabalhando. Muitas vezes eu vejo que eu criei um documento para mim mesmo, eu estou muito feliz que eu coloquei essa informação online, num arquivo online, e depois, quando eu quero ver novamente, ou mesmo na minha genealogia, alguma pesquisa que eu fiz, e aí quando talvez eu não estou na biblioteca, ou eu não tenho comigo, porque sempre está no meu tablet, então eu posso pegar o acesso à internet e posso acessar esses arquivos online. Então, nós estamos trabalhando nisso sozinho. O motivo que nós estamos aqui é porque nós temos ancestrais e primos e outros familiares que nos ajudam, muitas vezes. Mas muitas vezes nós estamos colaborando com outros indivíduos, trabalhando junto com eles. E ter esses itens nesse cloud realmente ajuda a gente a poder trabalharmos juntos. Uma outra coisa é, você pode utilizar esse disco rígido online, onde você pode ter algumas outras aplicações também. Pensem sobre, ou pense num disco rígido separado do seu computador, onde você pode guardar as coisas. E aí talvez você vai ver a mesma coisa, que é o JPEG, tem e alguns outros lugares que você vai colocar online, mas que você pode acessar em qualquer lugar que você tiver. Rapidamente, talvez isso seja um pouco difícil de ver, mas tem cinco diferentes, 5 programas, 5 arquivos diferentes que eu uso para organizar meus documentos online. Eu tenho quase 100 gigabytes guardados, mas eu tenho a habilidade de poder fazer o que eu quiser. Eu tenho o Box.net você tem 5 gigabytes, tem o Dropbox, onde nós podemos armazenar essas informações, tem o iCloud, que começa com 5, tem outro que tem várias maneiras, e muitos são de graça. E eu acredito que tudo que nós falamos hoje é de graça, ou é de graça, e aí, se você quiser algo mais, aí você precisa pagar. Mas você tem no máximo de 100 gigabytes no Dropbox, que é bem baratinho. Um dos mais baratos é o SkyDrive, depois o Google Drive, que você começa com o que é de graça e depois você paga um pouquinho mais. Tudo que você faz no Google, na ecosfera do Google, talvez vocês alguns usaram um tipo de e-mail online. Então, a parte da informação nesse Google Mail vem dessa parte desse arquivo online, que tem o Google Plus ou o Google Photo, também sai desse componente. Alguns outros é mais usado como para compartilhar, né? Arquivos para compartilhar. O dono do arquivo, se você compartilha com alguém, a sua conta é que vai ter esse gigabyte, não essa outra pessoa. Então, isso realmente ajuda. Isso está tudo dentro do seu espaço que você está compartilhando. O Dropbox, por exemplo, quando você compartilha, vocês dois usam o seu arquivo. Então, ele sabe que ele tem 1 giga no dele, mas você também vai ter 1 giga no seu. Então, só pensa, se você compartilha no Dropbox, talvez não é interessante, porque isso diminui a sua capacidade, a quantidade de armazenamento que você tem. Então, quando nós fazemos essa calibração, nós vemos 2 gigabytes para o Dropbox. 1 gigabyte é aproximadamente 65 fotos com 10 megapixels. Então, só para dar uma ideia, mais ou menos. Mas realmente pode ser usado rapidamente. E esses são talvez serviços melhores para as pessoas que estão usando e ser para interagir, não somente para ser um plano 2, onde vocês podem guardar todos os seus arquivos. Bem, saindo um pouquinho de compartilhar os nossos arquivos simples ou registros simples, nós podemos
criar esses documentos online. Por exemplo, o Google Doc é um deles, aonde tem, ou que está dentro do Google Drive, onde tem a função que você pode criar seus textos, seus documentos, as suas spreadsheets. Então, tudo que você usa no Google Docs não usa o seu Google Drive. Então, não é muito grande. Então, você pode ver algumas coisas não tão grande assim ou pequena, independente. Mas se vocês têm os seus arquivos pequenos, aproximadamente 3 ou 4 megapixels, está tudo bem você colocar no Google Drive, vai ser bem. Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre Evernote. Tem várias apresentações e isso você pode ver vários bloggers que eles falam sobre isso. Evernote é um livro, um caderno onde você pode escrever coisas. Você pode escrever por várias coisas. É bem interessante. Tem um pouquinho de organização, não tanto quanto os outros, mas tem algumas organizações chaves. Eu acredito que isso é uma das coisas mais importantes para mim. É uma coisa que você pode fazer anotações diárias. É coisas como, por exemplo, posso levar para uma reunião ou uma reunião de pesquisa e pode ser organizado por palavras-chave ali dentro. Então, pensa como se fosse só um monte de anotações, mas aí você pode fazer a pesquisa e buscar o que você precisa. O que a Microsoft tem que é equivalente ao Evernote é o OneNote. Isso tem no seu laptop, tem no seu computador normal. E você pode criar as anotações no OneNote, pode ser no seu computador ou online, e isso vai estar ligado com o seu arquivo online. Então, o que seria? A pergunta é: o que seria uma boa opção para o Android? A minha opção para o Android, o que eu uso é o Evernote, no meu aparelho que tem Android, o sistema Android. Agora, se eu uso, para for uma coisa muito pequena, eu só anoto e depois eu busco depois. Eu não tenho muito espaço no meu telefone. Então, por isso, eu uso o Evernote, que é uma aplicação dedicada no meu Android para fazer anotações assim. Bem, a pergunta é, Wooden Letter. Eu não sei, pode ter problemas em algumas outras áreas, mas um outro ponto é que alguns dos seus aparelhos têm a capacidade, têm especificações diferentes, então vocês precisam ver as especificações e os requerimentos de cada aplicação para determinar se isso vai ser a melhor coisa para você. Só em caso que vocês que nunca viram Evernote, isso é uma interface do Evernote. Então, tem notebooks, aí tem as páginas, e nessas páginas tem as anotações. E também tem outras coisas, como o Chrome, que você pode usar para acessar isso. E as informações que você coloca lá, eles vão mandar para o seu Evernote. Esse é muito bom para que eu possa salvar algumas anotações que eu quero ver depois. E aí eu ponho ali no Evernote e vai me ajudar. E muitas vezes você pode só ver qualquer documento, clicar com o botão direito e aí salvar no seu Evernote diretamente. Ou também eu posso fazer, e com isso eu posso salvar arquivos em PDF, fotos. Evernote vai me ajudar a descobrir ou encontrar esses documentos quando eu quiser. Ou se você escanear, por exemplo, algo sobre a história da família, da biblioteca da história da família, você pode colocar no Evernote também. Então, leva alguns minutos, talvez até um pouco mais. Mas você pode fazer uma busca, você pode ver a caixinha ali de busca do lado direito, e aí você pode buscar todos os seus documentos e ver quais o que você realmente quer ver. E mais uma vez, a web page é assim que parece. Então, você tem a habilidade, como veio da web page, não foi uma coisa simples, você pode vir e editar. E você pode criar uma anotação baseado numa foto realmente do que você tem. Você pode adicionar seus comentários ou fazer algumas anotações. Você pode ver no topo que eu coloquei
uma anotação e eu coloquei um nome que é Champion. É isso que eu ponho muitos nos meus documentos, porque muitas vezes você tem o sobrenome nessa foto de White ou Page, que vai aparecer por outros motivos. Mas se eu colocar esse nome como Champion, isso vai ser um pouquinho mais fácil para poder descobrir esse documento. Uma sobre o OneNote. O OneNote, para aqueles que estão confortáveis, o OneNote para mim é um pouco complicado. Você pode clicar em áreas diferentes, aí você pode editar na página mesmo. Então, para mim, é como se você tivesse um papel e aí você adiciona coisas diferentes no Evernote. Mas para usar, talvez as pessoas que não têm muita experiência, esse seja melhor. Para aqueles de vocês que são um pouco mais novos, o que eu falo para vocês é, o OneNote parece um documento chamado Track Keeper. Então, talvez não faça muito sentido para vocês, mas é como se fosse um arquivo que você carrega contigo. Então, algumas das coisas interessantes, a informação chaves é que eles reconhecem os caracteres. Então, no Google Drive, isso é automático, eu acredito. Mas eu acredito que esse é o caso. No OneNote, você tem que fazer isso manualmente para que eles possam reconhecer as letras. Então, mas é um pouco difícil para você exportar esse texto para outras pessoas. É mais para você realmente poder procurar dentro do seu próprio arquivo. Uma vez que você tem as letras reconhecidas, ela vira um texto e aí você pode usar de outras maneiras. Todos vão deixar com que vocês ponham a própria imagem nesse aplicativo. Então, se você pegar essa imagem e colocar nesse aplicativo, você pode também colocar numa anotação ou algum outro artigo, o que seria talvez até melhor do que você escanear. E também existe a sincronização entre os aparelhos, o seu telefone, o seu tablet, o seu computador. Quando vocês estão online, na internet, você vai poder ter acesso a todos esses documentos, porque esses dados vão estar disponíveis para vocês. Brevemente, agora aqui no finalzinho, nós falamos um pouquinho sobre documentos, sobre a metadata, usar seus aparelhos nos seus sistemas locais e usar outros arquivos que são baseados em textos. Nós falamos sobre fotos, mas agora, independente de ser para o seu uso pessoal ou para compartilhar com os outros indivíduos, muitos dos contentos do conteúdo que nós temos tem muita foto e depois você escaneia e põe de volta no computador. Então, a não ser que vocês tenham o caso específico que vocês precisam imprimir, vocês imprimem, senão vai direto para o digital. Então, se o caso quando eu quero fazer um programa ou ter um plano B para não perder essas informações, eu uso Flickr, Picasa também, ou Google Drive, ou Google Photo. São duas interfaces que me ajudam a poder organizar essas fotos. Para aqueles que vocês ainda não viram anteriormente, vão no Family Search, Family Tree Memories, que isso vocês podem fazer, podem baixar essa aplicação. Flickr vai lhe ajudar que você tenha 1 terabyte de arquivos. Isso é equivalente a 1000 gigabytes. Então, é praticamente o que você tem, assim como outros, o Dropbox e etc. Só que no Flickr, você tem muito mais informação lá guardada do que você talvez até precise, mas é bom ter. O Picasa, como eu falei anteriormente, isso usa o mesmo tamanho do arquivo que você tem disponível no Google Drive. Então, você pode comprar mais se você precisar de mais espaço. No Family Search, Family Tree Memories, você pode colocar documentos, fotos dentro do que é um serviço público.
Então, tem alguns requerimentos. Você não quer colocar alguma coisa que seja privado, mas você pode fazer isso individualmente e se lembrar que vai ser público. No Family Search, Family Tree Memories, você tem o máximo de 15 megabytes, 15 gigabytes por pasta. O que eu fui informado ontem é que você pode colocar como usuário 5.000 documentos ou imagens ou registros. Então, quer dizer, se você tem 2 pessoas, são 10.000. Né? Na mesma casa, se tem 2 pessoas na mesma casa, são 10.000. Então, um dos típicos benefícios de websites que você pode compartilhar fotos você já fez o geotagging, provavelmente, no seu computador. Então, você já colocou as anotações nessas fotos. Então, quando você faz as anotações, você mostra o local que esse documento está. Ou é como se fosse uma latitude e longitude para aquela sua foto. Essa ferramenta vai usar essa informação para criar um mapa de uma pasta ou um grupo de pastas da onde você tirou aquelas fotos. Então, isso significa quando você põe essa informação, quando você tira a foto e ele já mostra qual lugar do mundo você tirou aquela foto. Uma vez que você tem as suas imagens lá, você escaneia todas essas centenas de fotos antigas, ou talvez você faça no seu computador, ou no website da Picasa, ou eles podem fazer reconhecer o rosto das pessoas. E isso você pode fazer o download no seu computador, ou pode baixar no seu computador. E quando você abaixa o Google Picasa, isso vai falar aonde que ela deveria ir para buscar as fotos. Eles sempre olham, eles perguntam se é só para um lugar ou sempre está buscando novas fotos. Então, vai nos seus álbuns e logo depois olha cada foto e busca pelas fotos e fala, olha, eu vi essa foto aqui, eu vejo 4 fotos aqui e daí por diante. E vai agrupar esses rostos que são parecidos e falar, essa aqui é a mesma pessoa, esse rosto aqui são iguais, vai ser a mesma pessoa. Então aí você pode identificar essa pessoa e colocar um nome naquele indivíduo e mostrar que é uma pessoa específica. E aí você pode ver esse conteúdo em geral e você pode ver esse conteúdo, todas essas fotos do mesmo indivíduo. E aí, então, o Picasa vai ver, olha, eu vi algumas outras fotos, eu acho que essa foto combina com esse documento que você tem. E aí pode te ajudar. Então, é bem interessante como isso faz. Eu tenho filhas que são gêmeas. 80% do tempo, esse Picasa pega a foto correta e põe no arquivo correto, mesmo sendo gêmeas. E ele reconhece a pessoa individualmente e muitas vezes faz um trabalho melhor do que eu faço, porque muitas vezes eu não sei quem é quem. Mas isso vai anotar a informação no metadata, assim como eu estava falando nesse geotagging, que mostra qual lugar do mundo você tirou essa foto. Então, essa aplicação pode também ajudar qual local. Esse Flickr vai mostrar aonde foi, ou no Google, vai também mostrar aonde que essa foto foi tirada no mapa. A mesma coisa com o reconhecimento do rosto, e isso também é salvo no metadata dessa foto. E isso você pode usar isso de várias maneiras diferentes e mostrar quem é quem naquelas fotos. Então, é um grande benefício de ter isso. Então, alguns dos benefícios online de ter esses programas é muito importante. Seu timeline também é importante porque mostra, você põe as datas, ou o programa especificamente mostra a data que aquela foto foi tirada. E, obviamente, o maior motivo que você está colocando essas coisas é para compartilhar com outros indivíduos. Vocês tinham essa foto, você digitalizou essa foto, ou escaneou, você mantenha a foto original. Quando eu digo
os papéis para jogar fora são papéis normais, mas as fotos em si, depois de escanear, guardem as fotos. E aí você pode compartilhar com outros primos, ou você pode colocar numa pasta que seja pública, onde todo mundo pode ver. Então, para aqueles que não têm, não sabe como organizar, o Flickr ele põe de uma maneira bem bonita. E aí você pode ver no Flickr e daí eu posso colocar na minha página direta. Eu acredito que isso, o nosso Arquivo Nacional tem um projeto chamado The Common, onde as pessoas estão escaneando todas as fotos das pessoas e colocando isso disponível num espaço público. A história está tudo em nossas voltas. Então, genealogia, se você tem uma mídia social que está usando isso ajuda com que você arquive e compartilhe as suas fotos. As fotos que eu coloquei vai aparecer lá, vocês podem dar uma olhada. Tem outras fotos que, como você pode ver, eu posso colocar anotações aqui e posso adicionar anotações e aí também adicionar o geotab, onde essa foto foi tirada, e aí vocês podem criar um mapa de onde essas fotos foram tiradas. E isso também vai preservar o metadata que você adicionou nessa foto antes de fazer o scanner. O Picasa Web é muito similar e tudo que for identificado, muitas da maneira diferentes. E eu vou falar, essas são as ferramentas que eu uso. Essa é a maneira que eu uso. Eu estou confortável. Talvez você usa uma ferramenta que é mais confortável para você. Usa, brinca com ela e vê qual que é a melhor para você e para o seu gosto. Como eu estava falando, se você reconhece a foto e você põe o nome da pessoa, como nesse caso, colocar um quadrado em volta do rosto da pessoa, essa metadata vai ficar guardada e vai ver quem é as pessoas nessa foto. Então, você pode compartilhar com os outros indivíduos e eles podem colocar o mouse em cima e aí eles podem ver quem é aquela pessoa. No Family Search, Family Tree, fala só sobre aquilo na área de memórias, como você pode ver. Vai lá, dê uma olhada. É de graça, é bem de graça. Então, vai lá nos memórias, vê as fotos. Você pode associar essas fotos com os indivíduos ou as fotos dentro dessas fotos, ou os indivíduos dentro dessas fotos. Então, se você tem uma coleção de fotos, isso realmente pode ajudar. E esse é o final da apresentação. E eu gostaria de agradecer pelo seu tempo, agradecer pelas perguntas que vocês tiverem. Divirtam-se!